Oi, pessoal, eu aqui de novo, dessa vez para comentarmos sobre o reino Animalia. Eu comentei em outros vídeos, vídeos anteriores, os outros reinos, reino Protista, reino Plantae, reino Fungi, reino Monera, os outros reinos. Se quiserem, deem uma olhadinha lá. Então aqui vamos comentar sobre o reino Animalia, que ele é um dos mais assim variados. Tem uma grande diversidade de espécies, de filos. Então, vamos comentar um pouquinho aqui. Vou fazer um panorama geral, mas eu vou comentar em outros vídeos. Vou dividir, para não ficar muito longo, sobre os animais vertebrados e invertebrados, que fazem parte desse reino. Só que, para não ficar muito longo, eu vou fazer aqui um geral, depois eu comento, ok? O reino Animalia ou metazoa é composto por organismos heterótrofos, ou seja, aqueles que não produzem o próprio alimento. Diferente no reino Plantae, que eu falei anteriormente, que produzem o próprio alimento, o reino animal, ele não produzem, são heterótrofos. São seres eucariontes, ou seja, suas células são mais organizadas e possui dentro dela um núcleo celular para poder separar o núcleo das outras estruturas, organelas. São pluricelulares, ou seja, várias células. Possuem capacidade de locomoção, grande parte deles, e grande parte também fazem reprodução sexuada. Alguns fazem assexuada, mas a grande maioria é sexuada, ou seja, depende de dos genes masculinos e femininos para poder ocorrer a fecundação. Os animais eles são classificados em diversos filos: poríferos, quinidários, plateumintos, nematódios, anelídeos, equinodermos, moluscos, artrópodes e cordados. Cordados fica dentro dos vertebrados. Sendo muitos deles, como eu disse, se dividem em vertebrados, aqueles que não possuem vértebras, e outros são vertebrados, que possuem vértebras, a coluna vertebral. Os animais vertebrados, que possuem crânios, vértebras e coluna dorsal, eles pertencem ao filo dos cordatos. Cordados por quê? Porque essas espécies, durante seu desenvolvimento embrionário, o fetal, possuem uma estrutura chamada notocorda, que ela vai se desenvolver e dar origem à coluna vertebral. Isso só os cordados têm. Já os invertebrados, que são outros filos, não têm. Então, os cordados estão dentro dos vertebrados, têm essa característica. O desenvolvimento embrionário, no caso dos animais, vai determinar as suas características importantes para sua classificação. Todos os animais, por exemplo, eles vão possuir o estágio de blástula no seu desenvolvimento. São seres aeróbios, que respiram oxigênio, que retiram do ar ou da água, dependendo do ambiente em que esses animais vivem. Pois tem uns que vivem na terra, outros no oceano, rios. Não possuem celulose e clorofila, que são estruturas que tem no reino Plantae. Então, o reino Animalia não tem essas características, só no reino das plantas. E também no reino Fungi e tal, mas o Animalia não possui celulose nem clorofila. A maioria dos animais tem simetria bilateral, ou seja, se for dividido verticalmente, vão possuir dois lados idênticos. Porém, em alguns casos, algumas espécies vão possuir simetria radial, que você vai poder dividir em qualquer lado, vai ser partido de forma idêntica, como, por exemplo, a espécie dos equinodermos. Ou ainda a ausência de simetria, que é no caso das esponjas. Então é isso, pessoal. Aqui é um geral sobre o reino Animalia, mas eu vou, como eu falei antes, eu vou fazer um vídeo sobre os vertebrados e os invertebrados. Ok, pessoal? Se gostaram, se puderem, curtem, compartilhem, comentem. Se gostarem, se inscrevam também, se puderem. Um beijão
e tchau, tchau!